Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos inaugurando uma segunda temporada do nosso Future Talks. Primeira temporada nós exploramos o tema IA, dados, transformação e o impacto da IA nos negócios. Foi uma excelente discussão que nós fizemos aqui, um debate maravilhoso sobre o tema de IA. E a proposição para essa segunda temporada é falarmos sobre cibersegurança, um tema tão relevante quanto, tão atual quanto, e que vai seguramente nos trazer boas reflexões, bons insights e boas conversas, né? Mais uma vez eu estou aqui na companhia do Robertson, né, o nosso CEO e Head de Segurança da Soul, né? Vai ser maravilhosa essa conversa, Robertson, é um tema que cada vez mais a gente explora, né, no nosso âmbito da Soul. E com o Rodrigo, nosso CTO e Head de IA e Dados, né? Eu me chamo Fábio, eu sou o CEO da Soul, e eu espero que vocês degustem esse conteúdo com a máxima profundidade possível, porque é uma temática que todos os dias, de forma recorrente, nós temos internamente na Soul, com os nossos times, com as nossas pessoas, mas fundamentalmente com o mercado, com os nossos clientes, com nosso compromisso em levar uma mensagem, né, ao mesmo tempo, né, de alerta, de preocupação, né, e alertando os nossos clientes sobre a importância desse tema, né, fazer parte do nosso dia a dia, e obviamente, né, assim como também educadores do mercado, e que nós que já estamos aí há mais de 30 anos, a gente sabe o quanto cibersegurança é importante na vida de todos nós, né? Nesse primeiro episódio, a gente vai fazer uma reflexão sobre a importância de cibersegurança como um elemento estratégico, né? Ele deixou já há muito tempo, cibersegurança deixou há muito tempo de ser uma pauta de tecnologia, assim como outras tecnologias, né? Ela é uma pauta muito mais próxima da alta gestão, das discussões de board, das discussões de C-Level, e a gente vai explorar isso no primeiro episódio. Então, Robertson, fica à vontade para a tua saudação inicial, e depois o Rodrigo também segue nesse ritmo. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui nessa segunda temporada Soul Talks, né? Conversando então sobre um tema que me agrada muito, né? Um tema que eu me dedico bastante tempo já, o tema da segurança da informação. E vamos abordar um pouquinho aí o que vem acontecendo, o que aconteceu ao longo desses últimos anos, né? Como essa segurança da informação se transformou, né? Então a gente vem de uma crescente digitalização dos nossos negócios, né? Os sistemas estão aí controlando todos os aspectos da nossa vida, das nossas empresas, né? Isso trouxe uma complexidade de gestão, né? Ao mesmo tempo também trouxe novas superfícies de riscos e ameaças, e a segurança da informação que eventualmente lá, para muitos se traduzia no passado lá, como eventualmente colocar às vezes um antivírus numa estação de trabalho, né? Ela é muito mais do que isso. Ela tomou um contexto corporativo, hoje ela impacta os negócios, impacta a reputação dos negócios, e é importante a gente olhar e tratar isso da forma adequada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dar dicas aí para quem está nos ouvindo, como seguir, como dar os próximos passos, né? E criar um ecossistema, né, Rodrigo? Um ecossistema seguro para que a gente possa trazer inovação, né? Continuar inovando os nossos negócios, mas sem se expor a riscos, né? Isso aí. Ótimo estar aqui com vocês de novo, Fábio, Robertson. Sempre um prazer, essas pautas, elas nos enriquecem muito, e é ótimo poder compartilhar um pouquinho com os nossos clientes e com a nossa audiência. Faz tempo já que segurança, cibersegurança e todos os aspectos relacionados deixou de ser uma pauta tecnológica, subiu na pirâmide, chegou até o board, até os acionistas das empresas, e hoje não tem um só conselho de administração, um só board de qualquer empresa que não se preocupe com segurança cotidianamente. E como a tecnologia pulverizou muito e há muitas possibilidades de uso, também as pequenas e médias empresas começaram a ter acesso a tecnologias que até algum tempo atrás não eram tão fáceis de acessar nem tão baratas, tá? Esse é o cenário que vai permear os nossos episódios aqui desse Future Talks, em que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo, como vem evoluindo, em especial para onde vamos nessa pauta que é tão rica e deixa todo mundo tão curioso. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Robertson. Eu tenho uma primeira provocação, porque assim, há muito tempo, né, nós que trabalhamos juntos aí há muitos anos, décadas, né? Tem dois elementos importantes que marcam esse nosso momento aqui. O primeiro deles é a velocidade com que as coisas no âmbito de tecnologia, a criação de sistemas, o desenvolvimento de tecnologias avança, e ela, nesse meu primeiro ponto é que isso avança muito mais rápido do que a nossa capacidade de
adotar, implementar, discutir, entender. Então, assim, a gente tem um lado, um descolamento entre a velocidade com que as transformações e inovação acontecem com a nossa capacidade de adoção. E do outro lado, a gente tem um elemento um pouco mais recente, que é a capacidade de uso de inteligência artificial nos sistemas de segurança, né? Para o bem e para o mal. Né? Quer dizer, assim como a gente tem o uso de IA como um elemento que muitas vezes ajuda, é a primeira vez na história que a gente vive, né, o uso de uma tecnologia que sozinha pode acelerar o risco, né, e por isso a cibersegurança não pode se descolar do tema de IA e dados. Né? Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer, Robertson, para a gente esquentar um pouco essa conversa, é um pouco dessa tua percepção de como que tu percebe os clientes, né, as empresas, e especialmente assim a camada de gestão, interpretando esses dois fenômenos que eu trouxe aqui. Perfeito. E a realidade que está no momento agora. As empresas estão passando por essa transformação e essa aceleração de adoção tecnológica, ela vem ganhando espaço cada vez maior dentro das organizações, né? Pensar se a gente mover 15, 20 anos atrás, eventualmente o aspecto de transformação tecnológica, mudança para uma tecnologia nova, ela era de uma forma mais gradual. Esse tempo a gente conseguia planejar, às vezes até a adoção ela era de uma forma mais gradual. Mas as novas tecnologias e a pressão que a gente vê hoje crescente em mercado é de que a gente precisa correr, tá sempre correndo atrás da máquina, e que esse tempo agora ele é muito mais curto, né, do que era antes. Né? Então, assim, a gente não tem mais esse tempo do negócio agora de parar, pensar, planejar com calma e antecedência, né? E pensar o que nós vamos adotar à frente, porque o nosso concorrente já adotou e já está produzindo, já está entregando. Né? Então, assim, em segurança da informação, ela entrou nesse embalo, por quê? À medida que a gente tem um avanço tecnológico ali dentro, a gente também cria essas novas superfícies de risco, que a gente falou um pouquinho antes, né? Traz novas tecnologias, essas novas tecnologias, elas também trazem vulnerabilidades para o negócio, a gente precisa entender isso, e ela é uma constante, não digo correr atrás do rabo, mas a gente tem que constantemente buscar que a segurança ela acompanhe o ritmo da inovação. Por isso que a gente trouxe o tema da segurança da informação, ele está muito ligado com essas hypes como IA, que a gente vem usando agora, que é transformando negócio, com a aceleração, inovação, e segurança da informação ela está do lado, porque ela tem que crescer no mesmo ritmo, para permitir que eu consiga criar ecossistemas seguros. Né? Eu acho, Robertson, que tem um ponto importante nisso que tu está dizendo, que são há alguns anos atrás, né, um pouco mais antigamente, vamos dizer assim, as implementações dos projetos nas empresas, e especialmente na área de segurança, elas aconteciam em ciclos. Perfeito. Então você planejava, né, uma determinada infraestrutura, uma determinada forma de se proteger, um determinado conjunto de ferramentas de segurança que perduravam ou duravam na empresa por 2, 3, 4 anos. Sim. Né? E hoje a gente vive quase que um não ciclo, né? Quer dizer, uma mudança contínua em que todos os dias existem novas ameaças. Então aquela ferramenta que você contratou, ela não é mais suficiente se ela for uma ferramenta standalone. Né? Perfeito. E a gente olhava a segurança da informação, e aí é o que eu acho que está a diferença estratégica, de uma maneira muito mais de detecção e resposta. Reativa. Né? Então, assim, ela não tinha a questão da proatividade. E hoje, segurança da informação, para ser viável, dada a complexidade que a gente tem que olhar ela muito proativa. E o que é ser proativo em segurança da informação? É eu detectar mais rápido, responder mais rápido o incidente? Não necessariamente. Ser proativo em segurança da informação é eu criar dentro da minha empresa, às vezes um ecossistema, criar um processo, uma governança, para que quando eu crie algum sistema novo, implemente algum recurso novo dentro da minha organização, ele já nasça dentro dos padrões mínimos de segurança. Então isso chama de postura de segurança da informação. Então a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo dos próximos eventos sobre a postura de segurança. Ela tomou um tamanho, ela tomou uma importância hoje muito maior do que efetivamente eu tentar apagar o incêndio lá atrás ou evitar que o incêndio aconteça. Né? Então, assim, uma postura adequada me garante que eu tenha menos risco e menos vulnerabilidades à medida que eu vá inovando e criando novidades. Né? Eu vou fazer uma provocação para o Rodrigo, porque o Rodrigo está hoje numa posição na Soul de head de IA e dados, ele está diretamente envolvido com todas as iniciativas de adoção, implementação e os projetos de IA e dados. E a gente vai explicar um pouco por que a gente não separa IA de dados, né, e por que a gente avança nesse caminho. Mas, por outro lado, o Rodrigo vem, nos últimos anos, aí, já há bastante tempo, trabalhando muito forte com o tema governança corporativa, né, e o tema de como a alta gestão das empresas
assume essas novas premissas. Então, acho que aqui a gente tem uma possibilidade, Rodrigo, de explorar essas duas temáticas de IA e dados, né? Assim como tu enxerga esse tema da inovação, porque sim, a gente está vivendo um momento de disrupção tecnológica, com novas tecnologias, novas premissas, novas realidades e novos recursos, mas e como é que isso está chegando na gestão? Como é que a gestão está olhando essa gigante transformação que a gente está vivendo? Tem um fenômeno que mudou os paradigmas de como as empresas lidam com as ameaças de segurança da informação e reputacionais. Houve um fenômeno em algum momento da história tecnológica em que houve a deperimetrização, ou seja, as empresas deixaram de atuar somente dentro do seu site físico, dos seus data centers, dos seus CPDs antigamente, e começaram a levar os recursos para fora da empresa, né? Isso começou com o uso dos smartphones, depois os dispositivos móveis de todos os outros tipos, depois até veículos autoconectados, né? E a geração de dados que isso gerou foi absurda. Então, na hora que deperimetrizou, as empresas viram seus dados saindo da companhia, os seus dispositivos e os seus usuários tendo maior mobilidade. E isso fez com que a pauta de segurança não pudesse mais controlar somente o feudo dentro dos muros, e tivesse que pensar num ambiente global de segurança da informação. Quando isso aconteceu, o paradigma de segurança que mudou dizia, o anterior era o seguinte: olha, eu conheço os meus usuários, os meus dispositivos e eu confio neles, tá? A partir da mudança, quando os recursos foram para fora da empresa, houve a necessidade de criar um paradigma que dissesse: olha, eu não confio em ninguém, nem nos usuários, nem nos dispositivos, e a cada tentativa de acesso eu vou validar o usuário, o dispositivo e o dado e vou cruzar isso aqui. Essa lógica, que abriu espaço depois, porque a gente chama hoje de a arquitetura de zero confiança ou zero trust, tá? Ela se tornou a base do que a gente tem visto hoje, tá? E com o passar do tempo, além dos dispositivos, dos usuários e dos acessos, foram sendo colocados outros elementos, como, por exemplo, os dados. As empresas precisaram entender, então, que os dados que antes ficavam restritos a servidores, a um CPD, a um data center, agora eles estão circulando arbitrariamente, né, por diversos locais. E um outro fenômeno que acelerou isso foi ainda o advento da cloud computing, onde aí nós aceleramos ainda mais e mudamos um segundo paradigma, né? Enquanto os data centers eram feitos para ficarem fechados, né, e confinados, a cloud computing veio com um paradigma de ser compartilhável. Então isso acelerou ainda mais esses vetores que, multiplicado pela adoção tecnológica, quantidade de usuários e dispositivos disponíveis, fez com que a quantidade combinatória desses vetores fosse praticamente infinita. Não é mais possível, então, criar uma regra para cada dispositivo ou para cada usuário. E a gente precisa conectar com as posturas, como o Robertson bem comentou, tá? Os dados, paralelamente a isso, também ganharam um segundo fator de complexidade. Antes a gente trabalhava com os dados conhecidos, sendo eles estruturados, né, e às vezes úteis ou não úteis, tá? Com o advento das tecnologias de uso e de correlacionamento de dados, o que aconteceu é que a gente passou a olhar não só para os dados, mas para a correlação gerada entre eles, e a complexidade disso aumentou 1000 vezes. Foi quando a gente começou a ouvir falar de termos como Big Data, Spark, Hadoop e outras tecnologias desse tipo. Esses paradigmas combinados nos colocaram num grande problema de segurança da informação, e as empresas, a partir dos seus conselhos de administração, seus boards, alta diretoria, começaram a olhar com mais atenção, porque surgiram riscos de vazamento de informação que afetavam a empresa reputacionalmente, diminuíam a resiliência das operações em caso de invasões, brechas ou vazamento de informações, e levaram também a área governamental, a área oficial, a criar regulamentações para proteger. Então isso deixou de ser uma pauta tecnológica porque passou a afetar a responsabilidade civil das empresas e a sua continuidade de negócio. Dado isso, não teve mais como separar segurança, dados, dispositivos, usuários, aplicativos. Isso passou a ser uma grande preocupação. E aí as posturas são a melhor forma de controlar isso de uma forma mais inteligente, né? Aqui tem um ponto, Rodrigo, assim, é bem interessante. A gente vê esse movimento, né? Assim, a gente diz que o direito ele acompanha o fenômeno social, né? E a gente está vendo no Brasil aqui, alguns anos atrás, 2018, teve o lançamento da LGPD. Agora estão aí com marco legal da IA, marco legal da segurança da informação, teve o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, né? Assim, teve uma série de normativas de órgãos, né? Por exemplo, como o Banco Central tem lançado uma série de normativas diferentes. Por que essas entidades todas estão trazendo essa normatização, né, sobre a ótica do aspecto de segurança da informação? É muito bem para o que você trouxe aqui dentro. Por quê?
a velocidade de adoção de novas tecnologias, ela está muito grande ali dentro. Então, assim, comprar um produto hoje, simplesmente comprar um produto para proteger uma determinada tecnologia que a gente usa em casa, vou comprar um antivírus para proteger a minha estação de trabalho. Mas hoje os dados realmente não estão mais só na estação de trabalho, eles estão no smartphone, amanhã estão no relógio, amanhã estão numa outra tecnologia que talvez nem tenha sido criada ainda, né? E como é que eu consigo fazer, essa é a pergunta que a gente tem que fazer, por isso que segurança passa a ter um cunho muito estratégico, como é que eu consigo montar, criar um ecossistema de segurança da informação dentro da minha empresa, que ele é agnóstico a esse tipo de tecnologia. Vamos lançar uma nova tecnologia que os dados vão ser acessíveis, né, através dos óculos, né, de realidade avançada. Né? Então, assim, como é que a segurança vai continuar protegendo isso? Possivelmente haverá a criação de produtos específicos para isso ali dentro. Mas muito mais do que produto, tem uma postura de segurança da informação e a estratégia do negócio, ela tem que ser orientada à segurança. São conceitos que a gente chama dentro na administração agora de Secure by Design, Secure by Default. Você ouviu bastante sobre isso? Quer dizer assim, quando eu for pensar um produto, pensar uma solução, eu já tenho que pensar ele sobre a ótica dos impactos que isso vai trazer de segurança da informação. Então, essa segurança preditiva que a gente está defendendo aqui agora, ela tomou uma proporção e hoje uma importância muito maior do que efetivamente a gente simplesmente lá levantar muros e cercas novas, né, para proteger o nosso quintal. E tem uma vantagem de tirar do dispositivo ou do usuário e levar para a postura. Quando surge uma tecnologia nova, eu não preciso reconstruir tudo que eu já tenho dentro de casa. Porque eu não estou mais olhando para dispositivos, para controle de acesso, para aplicativos, para dados. Eu estou olhando para a postura que vai ser adotada sobre eles. Então eu plugo essa nova tecnologia junto com as posturas já pré-existentes e faço pequenas adaptações. Isso dá a capacidade de crescer rapidamente em estratégia, em maturidade e em proatividade. Tá? Agora, parece ser um caminho fácil, né? Muda a postura, pega as premissas, aceita as premissas e tal. Mas aí eu tenho duas provocações aqui, uma para ti, Robertson, e uma para ti. Para ti, Robertson, minha questão é a seguinte. Historicamente, e veja assim, a frase do Rodrigo de 2 minutos atrás foi: não dá mais para separar IA, dados, segurança, cloud, está tudo junto num contexto de inovação e de implementação de tecnologias. Mas há pouco tempo atrás, as organizações elas separavam. Tinha a área de segurança, a área de infraestrutura, a área que cuidava do data center, a área que cuidava de dados. Eles eram silos, ou ainda são silos. Acho que essa é a minha provocação. Assim, como é que tu enxerga essa necessidade de discutir plataforma e recursos como um todo, segurança by design por todas as áreas, tá, mas tem uma área que cuida de segurança ou todas deveriam cuidar? Como é que isso está se formatando nas organizações e em que medida, acho que aí puxando pro core aqui do nosso tema do primeiro episódio, como é que está a alta gestão e o board em relação a essas arquiteturas das empresas em relação ao tema segurança? Perfeito. Aqui tem uma máxima, né, que a gente costuma dizer assim, não tem segurança da informação sem governança, né? Acho que até o Rodrigo usou essa expressão recentemente, assim. Então, e isso é muito verdadeiro hoje. Então a gente olha assim as empresas, muitas ainda adotam uma estrutura muito tradicional, com essas áreas segmentadas. Vocês vão ver assim, começaram a aparecer funções inclusive novas. Hoje a gente tem um CISO, já está falando de um diretor de segurança da informação, quer dizer assim, aquela função de segurança da informação que eventualmente era um dos chapéus dividido lá para alguém na área de tecnologia dentro da empresa, ela tomou um espaço, ela se tornou uma área dentro da organização, né? E como área ali dentro, e por ela ter essa questão de abrangência de negócio, ela teve que permear entre diferentes setores da empresa, das organizações. Transversal. Então, assim, não dá para a gente criar um ecossistema seguro na área de tecnologia aqui, mas tem alguém utilizando lá, eventualmente, uma ferramenta de uma IA generativa, né, botando dados da empresa e expondo para fora. Né? A gente cria silos de vazamento. E como é que a gente vai controlar isso? Né? Isso trouxe a necessidade dessa governança ser uma governança corporativa. Então, ela saiu de uma governança de setor. Então, assim, isso está nos boards, os boards entenderam isso. Né? A gente teve uma aceleração disso talvez alguns anos atrás agora com as ondas dos ransomwares, né, que eram aqueles malwares ali então, que criptografavam os dados, buscavam sequestrar os dados ou mesmo ali, né, eventualmente roubar a informação estratégica da organização. Né. Ali começou a levantar, porque assim, opa,
Não é mais aquela segurança da informação ou aquela ameaça que antes tinha na segurança da informação que visava destruir o negócio. Não, ela não quer destruir o negócio. Ela quer que o negócio continue operando, mas ela quer se remunerar disso. Que é um benefício. Que é benefício. Então os hackers encontraram um meio de remuneração disso ali. Então isso levantou um alerta, né? Por quê? Porque isso afeta, como o Rodrigo falou bem, reputação, né? As empresas, no Brasil a gente divulga muito pouco, né? Menos de 5% dos casos que aparecem na mídia ali dentro, né? Menos de 5% dos casos são reportados, o resto tudo não aparece, as empresas não divulgam, porque a gente não tem uma obrigação legal de fazer essas divulgações, a não ser que isso seja notório ou impacte eventualmente legislações como a LGPD, né? Então tem toda uma superfície por trás que ela está sofrendo aqui, está sofrendo esses ataques do lado de cá, que efetivamente nem são conhecidos, né? Então exigiu, isso foi para os boards lá na cidade de assim, tipo, a gente está sofrendo risco. Então assim, os gestores de TI, que talvez estejam nos ouvindo aqui, acompanhando o nosso Soul Talks aqui, eles estão pensando assim, quem não recebeu a ligação perguntando assim, pô, estamos seguros? Quando aconteceu um episódio, por exemplo, como aconteceu alguns anos atrás, o caso da Renner, né, que ficou dias fora com operação em bolsa, né, então um caso notório, casos de governo, N outros que aconteceram, né. Então assim, exigiu que teve esse reconhecimento da área então de segurança da informação como uma disciplina transversal dos negócios, né. Ao mesmo tempo, né, que às vezes essa pergunta e aí, assim, tem a área específica, muitas vezes, que trata o tema de segurança, e às vezes a gente já vivenciou isso, né, Robertson, né, do C-Level chegar nessa área e dizer assim, tu pode me garantir que nós estamos seguros? E aí a palavra garantia aqui, ela é absolutamente inadequada, porque, na verdade, a gente vive um momento em que a ameaça ela pode vir de fora, mas ela também pode vir de dentro. Perfeito, né? Quando a gente tem, assim, diferente dos anos, né, de tempos passados em que a empresa controlava o perímetro, como tu estavas comentando, Rodrigo, hoje você tem usuários que não são mais agentes passivos de um sistema gerenciado, controlado, ou de uma aplicação gerenciada, controlada pela organização. Você tem os usuários que de forma individual e com uma certa autonomia interagem com as plataformas através das suas aplicações, dos seus dispositivos, das suas ferramentas, né? E aqui tem um ponto, Rodrigo, eu acho que tu pode ajudar aqui com a gente. Aquela segurança da informação que ela visava antes muito mais proibir, coibir, evitar o acesso, essa segurança da informação é a segurança da informação do passado. Se a nossa empresa está pensando hoje em fazer isso, assim, eu tenho que inibir a inovação, eu tenho que proibir o acesso às ferramentas de IA dentro da minha organização aqui dentro, ela está olhando para trás, ela está olhando para o retrovisor. Ou qualquer outra ferramenta. Ou qualquer outra ferramenta, mas é um exemplo, né, o que está em pauta agora, né, mas assim, por quê? Porque a segurança da informação ela tem que ser muito mais conectada ao negócio e ela tem que criar meios para permitir que a inovação ocorra de uma forma segura, né? E eu sei que isso é fundamental quando a gente vai pensar assim, em projetos voltados para a inteligência artificial. Ontem mesmo eu participei de uma agenda com um cliente importante nosso que está montando todo um processo de implantação acelerada de cultura AI First, né, implantando, assim, vai implantar AI em todas as empresas, a gente está conduzindo esse processo com eles. Eu estava em reunião com o pessoal da área de inovação e o pessoal da área de segurança, na mesma mesa. E aí a gente levantando as questões relacionadas à governança e as preocupações com os dados, os usuários, dispositivos, com o uso da inteligência artificial. E o CISO dessa companhia, uma companhia bem pautada no mercado, enfim, ele disse, olha, eu prefiro neste momento relaxar um pouquinho a segurança, baixar um degrau aqui a segurança, mas não impedir que a empresa seja inovadora nesse momento em que a gente está implantando uma nova cultura. Isso é disruptivo, mesmo para a área de segurança, né? Mas tem dois adágios que eu acho que a gente tem que guardar na mente, que assim, a dor ensina a gemer e a ignorância é uma bênção, né? A gente viu muitos casos acontecendo nos últimos anos que fizeram com que as empresas que não levavam tão a sério a cibersegurança tiveram que dar uma olhada para ela. Seja porque aconteceu algum episódio grave dentro dentro de casa, seja porque aconteceu no vizinho ali, no concorrente, né, ou num fornecedor, e isso levou uma maturidade acelerada das técnicas, das adoções, das políticas de segurança em todos os níveis, não só no nível técnico, né? Então, assim, isso tem um pouco a ver assim, com o fato de passar por uma dificuldade e não querer que aquilo se repita, porque aquilo degenera o valor da companhia, cria um risco reputacional, prejudica o board de fazer um trabalho de desenvolvimento e resiliência e ter que olhar para questões reativas, né? Muitas vezes questiona a gestão,
isso pode acontecer também, né? E aí obriga que os altos executivos, né, os líderes das empresas, tenham que olhar para essa pauta proativamente, preventivamente. Né? Então, esses dois adágios nos ajudam. E recentemente eu participei de uma reunião de conselho, estava aprovando um planejamento, um orçamento, e aí o presidente do conselho, quando chegou na pauta cibersegurança, ele, tipo assim, cada uma das pautas anteriores levou algum tempo sendo debatida. Quando chegou naquela ali, ele olhou, pediu 3 ou 4 informações, e a resposta que veio foi sensacional. Ele disse assim, cibersegurança não se discute, vamos fazer e podemos passar para a próxima pauta. Isso mostra que as empresas, cada uma no seu espectro, no seu tamanho, no seu nível de complexidade, está olhando para a cibersegurança de uma forma mais madura e mais preocupada do que algum tempo atrás. E isso não é por acaso. É porque o conjunto de episódios aumentou muito e a inteligência artificial ela é um acelerador desses vetores. Tá? Eu comentava antes, né, que se a inteligência artificial nos ajuda a ter respostas mais rápidas a incidentes de segurança, nós não podemos esquecer que agentes maliciosos estão usando inteligência artificial para nos atacar naquelas brechas que a gente não enxerga com mais velocidade. Perfeito. Então esse fenômeno, né, esse stick e push entre o bem e o mal na cibersegurança, né, quem se protege e quem ataca, ele está muito mais acelerado do que jamais foi. Então não é uma opção para as empresas deixarem cibersegurança como 5º item da sua pauta estratégica. Inclusive, em várias pesquisas de empresas dos últimos 4 ou 5 anos, cibersegurança tem ficado entre os top 3 todos os anos. Junto com IA. Né? IA vem crescendo nos últimos anos e cibersegurança sempre na frente. É isso aí. Em absoluto, isso não quer dizer que ele não precise trabalhar ferramental, resolver lá o antivírus, o firewall, o backup, essas coisas todas são tradicionais. A gente entende que isso elas precisam acontecer. É o alicerce para a gente poder construir uma empresa segura hoje. É o mínimo possível que segurança da informação tem que entregar. Mas o que a gente está propondo aqui, eu acho que essa talvez seja a provocação, né? Que a gente olhe assim, como é que a cibersegurança ela pode apoiar um movimento de crescimento do meu negócio. Né? Ainda assim, olha, estou investindo aqui nessa área de inovação, estou criando uma área para trabalhar novos projetos voltados com o uso de tecnologias disruptivas como inteligência artificial ali dentro. Como é que eu posso fazer isso de uma forma segura? É isso que cibersegurança tem que se perguntar agora. Né? Tem que ter resolvido o alicerce. Mas ela tem que olhar para frente e perguntar, bom, como é que eu posso contribuir para criar esse ecossistema seguro para que os meus projetos de inteligência artificial, né, Rodrigo, eles rodem de forma segura, que os dados que eventualmente a gente esteja utilizando em um modelo ali não sejam dados sensíveis, que sejam compartilhadas informações que não deveriam ser compartilhadas. Quer dizer assim, é aí que cibersegurança contribui para apoiar o crescimento e a inovação. Então, eu acho que essa é a provocação. Não é ferramenta, não. Cibersegurança é princípio, é premissa, é paradigma. Né? Assim, não existe ou não deve existir mais essa visão de usar uma ferramenta. Eu estou protegido porque eu uso ferramenta A, B ou C, mas sim porque eu tenho o meu mindset, a minha lógica de operação é segurança by design. Até aproveitando esse teu gancho, Fábio, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje há um overhead, tem muita ferramenta de segurança da informação. Tanto é que às vezes é difícil de gerenciar e entender onde começa o escopo de uma e termina o escopo da outra ferramenta. Então, assim, para ter uma ideia, assim, em 2024 a gente tinha como estatística cerca de 60 ferramentas em média as organizações utilizavam que tratavam de algum outro aspecto de segurança da informação. Esse número cresceu para esse ano, está em perto de 83. E isso está entrando em um nível ingerenciável de fazer. E aí começa a ter que mudar a forma como a gente aborda, inclusive, o uso desse ferramental que a gente usa de apoio. E aí conceitos como plataformização, quer dizer assim, criar ecossistemas seguros, passam a fazer todo sentido. A gente vai abordar isso nos nossos próximos episódios. Eu ia mesmo comentar que a gente vai, também nem tudo está perdido, né? Vamos acalmar o coração esse aqui é um episódio que fala muito desse tema do papel do C-Level, né, ou do board no tema segurança. Mas a gente vai ter um episódio para falar de metodologia, de abordagem, de plataformização, né? Mas eu queria acalmar os corações aqui do C-Level, Rodrigo, do board, te escutando um pouquinho no qual é o papel do C-Level e do board, o que eles deveriam fazer para não ficarem nessa posição de passividade ou de, eu tenho uma área de segurança. Quer dizer, o que o C-Level faz agora, né, nessa discussão aqui? Qual é a pergunta que ele faz depois? Qual é a provocação que ele faz? Qual é o estágio de maturidade que ele precisa chegar para poder dizer, eu posso dizer que eu tenho uma organização segura ou, enfim, preparada para os desafios que virão?
Vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que é velha, mas está sempre sendo renovada, que é o mapeamento e o gerenciamento do risco. Tá? Isso é pauta de board, isso é pauta de diretoria, né? Que ela desce para a área tecnológica, ela desce para a área de segurança, ela desce para a área de negócios. Tá? E se nós não temos assim, um bom mapeamento dos riscos, que ele é inerente e peculiar de cada empresa, a gente está guiando, né, com o para-brisa do carro fechado, né, sem conseguir enxergar muito à frente. Mapear o risco é o primeiro passo, porque não há dinheiro ou recurso para apostar em todas as frentes e nem há necessidade para isso. Tá? Além disso, qualquer empresa precisa ter uma visão clara da sua estratégia de segurança. Algumas empresas são mais arrojadas, outras empresas são mais conservadoras, tanto nos negócios quanto, por conseguinte, na área de segurança da informação também. Empresas que são mais arrojadas ou que estão em mercados mais atacados, elas precisam dedicar mais tempo, energia, recurso e planejamento para cuidar dos aspectos relacionados ao risco, porque ali os ataques têm um impacto maior. Empresas que são mais módicas, mas elas podem se contentar com uma estratégia menos arrojada, porém, e eu acho que isso é uma característica de todas as empresas, pensando sempre no longo prazo. Porque há um tempo atrás, a gente vai lembrar bem disso, o mercado ele se dividia assim, né? O mercado comprava assim, né? A melhor solução para cada tipo de problema. Tá? E a gente até achava meio feio, assim, né? Ter uma solução que viesse de um fabricante só, porque não podia ser bom em tudo. Bom, aí surgiram, como o Robertson disse, centenas de opções. E aí, o excesso de opções fez com que as empresas não conseguissem gerenciar os recursos e ferramentas, que dirá a própria segurança. E hoje a gente já vê uma virada bem significativa nos últimos anos, em que é mais importante conseguir conectar as ferramentas com a estratégia de forma simplificada para dar um resultado rápido, do que necessariamente escolher uma solução de cada segmento desconectada e que eu não consigo fazer trabalhar a meu favor. Tá? Quando a gente falar de inteligência artificial, a gente vai entrar um pouco mais nisso, porque se as ferramentas não conversam entre si, não geram dados úteis que eu possa acelerar com inteligência artificial. Vamos falar sobre então isso. eu perco mais um passo importante na adoção. Então, mapa de risco, né? Centralização dentro do possível e aplicação dessa estratégia na prática, ali, né? Na coisa do dia a dia, de acordo com o nível da empresa. Essa pauta ela é maravilhosa, né? A gente poderia seguir aqui, infelizmente a gente está chegando no final do nosso primeiro episódio. Eu estou levando, né, assim, se eu fosse resumir um pouco esse episódio, eu falaria que segurança não pode ser freio para inovação, é uma mensagem fundamental, né? Segurança não deveria ser tratada, não pode ser mais tratada como silos, né? Não é uma área de segurança que vai resolver o problema, ela é uma disciplina a ser aprendida por todas, ou pelo menos a impactar todas as áreas da organização. C-level e board não podem ficar de fora dessa discussão. Isso aqui é uma discussão de reputação da organização, é uma discussão de mitigação de risco, né, e é uma questão de fundamentalmente de estratégia de crescimento e continuidade de negócio. E continuidade de negócios. Acho que pelo menos esses highlights aqui para a gente começar a nossa sequência aqui nessa temporada. Eu vou pedir, Robertson, que tu deixe a tua mensagem final. A gente gostou dessa dinâmica, né, na última temporada, em que sempre saiu uma mensagem final provocativa, uma pérola para a gente, né? E aí, enfim, Robertson, eu te agradeço pela participação, né? Se puder fazer a tua... Então, um prazer participar desse primeiro episódio aqui, então, né? Então, assim, faço o convite para acompanhar os próximos. Tem muito assunto legal para a gente discutir e ficar a par, né? E a minha provocação é para quem está nos escutando aqui, né? Como é que você está planejando a sua segurança da informação para o seu negócio? Então, assim, quais são os caminhos para planejar essa segurança da informação para o negócio? Então, assim, parte disso a gente vai responder nos próximos episódios. Vou deixar aqui aquela pulguinha aqui atrás da orelha para o pessoal pensar assim, como é que está planejando isso hoje? Porque tem metodologia, tem ferramenta, tem formas de a gente fazer para poder gerar esses ecossistemas seguros. Eu acho que um bom teste para isso, Robertson, é imaginando, né, quem é um membro de conselho ou, né, é um diretor de uma organização, e se você estivesse numa sala como essa com outros diretores, né, e membros de conselho, mostrando e defendendo a tua estratégia de segurança da tua companhia, qual é a tua habilidade de poder fazer isso, de poder mostrar, defender, argumentar, construir e de fato assim te aproximar desse conteúdo, não falando de ferramenta, mas falando de estratégia, de posicionamento, de capacidade de dizer a minha organização, ela sim se preocupa com segurança como elemento estratégico.
Muito bom estar aqui nesse primeiro episódio, super motivado já pelos próximos. Eu tenho uma frase assim que eu uso bastante, eu quero trazer: velocidade não é nada sem controle. Então a empresa que quer crescer rapidamente, ela precisa ter governança e segurança para conseguir proteger os seus negócios. E aquelas pessoas que estão mais diretamente envolvidas com as estratégias de segurança da informação nas companhias, não cibersegurança, segurança da informação, um pouquinho mais amplo. Eu deixo uma provocação. Quando deita a cabeça no travesseiro à noite, está conseguindo dormir tranquilo ou tem medo de uma ligação que possa mudar os planos da próxima semana? Porque se esse medo existe, está faltando planejamento, a gente precisa acelerar e a gente pode ajudar nisso. Muito bom. Bom, chegamos no final do nosso primeiro episódio dessa temporada em que a gente vai falar de cibersegurança. Eu quero, Robertson, agradecer a tua participação, Rodrigo, agradecer a tua participação. No nosso próximo episódio, a gente vai continuar falando do papel do board e do C-Level, mas olhando um pouquinho para modelos, metodologias, decisões, paradigmas que a gente pode efetivamente começar a condensar e deixar repousar sobre as nossas mesas aqui como papéis e tomadas de decisão que os diretores de C-Level e membros de conselho precisam discutir. Então, fiquem ligados nas nossas comunicações. Em breve, um segundo episódio dos 4 que nós vamos, né, lançando aqui nas próximas semanas para discutir cibersegurança e como se preparar nas organizações para não sermos atingidos, não sermos impactados e garantir crescimento e inovação de forma sustentável para as organizações. Até a próxima.